pessoal, como eu tinha falado com vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre força de atrito, porque foi um conteúdo que vocês apresentaram muitas dúvidas, que eu acho que muita gente não conseguiu entender muito bem, ok? Afinal de contas, esse conteúdo foram aulas que foram um pouco mais corridas realmente, então por isso eu resolvi fazer essa aula de hoje falando justamente sobre força de atrito, ok? Então olha só, quando a gente fala de forças de atrito, a que a gente mais tem, o que são mais difíceis é quando a gente vai falar de forças de atrito que a gente chama de forças de escorregamento. Significa o que, pessoal? Quando um corpo está deslizando, um corpo está escorregando sobre o outro, ok? E aí, quando a gente fala desse tipo de atrito, nós temos duas formas que isso podem acontecer. Que é o atrito, que a gente vai falar de atrito dinâmico ou cinético, que é quando a gente tem movimento relativo entre os corpos que estão em contatos. E o atrito que a gente vai denominar de atrito estático, em situações em que a gente não tem movimento entre esses dois corpos, ok? E aí, então, a gente vai agora aqui entender um pouquinho melhor aí essas duas formas de atrito, ok? Para começar, vamos falar do nosso atrito dinâmico. Nesse caso, a gente vai considerar um livro apoiado sobre uma mesa, ok? Então, vamos pensar nessa situação. Se a gente começa a aplicar uma força nele, depois de um certo tempo, ele vai ter uma velocidade V ali, ok? Então, leis de Newton, para que o meu corpo entre em movimento, é necessário que eu aplique uma força sobre esse corpo, certo? E quando cessa a aplicação dessa força, ou seja, quando eu paro de aplicar essa força, a velocidade desse livro vai diminuir até ele parar, ok? Então, quando eu paro de aplicar força sobre esse corpo, chega um momento em que a velocidade dele vai diminuir. Como a gente já discutiu, esse fato de a velocidade do corpo diminuir após um tempo gerou por muito tempo a ideia de que para que um corpo esteja em movimento, eu preciso obrigatoriamente aplicar uma força sobre esse corpo, ok? Hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, que por inércia, se o meu corpo está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. O que acontece nesse caso aqui é que a gente vai interpretar essa situação, esse fato, considerando que existe uma força de resistência que é oposta ao movimento relativo dos corpos. E essa força é justamente o que a gente chama de força de atrito. Ou seja, se eu tenho uma força atuando sobre o meu corpo, se o meu corpo está em movimento, eu vou ter ali a presença de uma força que a gente chama de força de atrito dinâmico ou força de atrito cinético, ok? E é justamente essa força aí de atrito que possibilita que um carro possa diminuir sua velocidade quando ele é freado, ok? Justamente porque nesse caso eu vou aplicar uma força sobre o meu pneu e aí eu vou ter um atrito ali entre os meus freios e o pneu, fazendo com que o meu carro possa diminuir a velocidade dele, ok? Bom, a força de atrito, ela surge por quê, pessoal? Por mais que, olhando a olho nu, duas superfícies sejam lisas, se a gente olhar essas superfícies de forma microscópica, a gente vai perceber que elas não são exatamente lisas, elas possuem rugosidades, ok? E aí, essas rugosidades da superfície em contato e as forças de adesão que a gente tem entre as moléculas dessas superfícies é que faz surgir essa força de atrito, ok? Então essas rugosidades, elas vão se interpenetrar, vão se agarrar umas a outras, digamos assim, e as forças de adesão entre os pontos de contato formam microsoldas, ou seja,
a gente tem ali essas rugosidades, elas realmente se agarram umas às outras, ok? O que dificulta o movimento de um corpo em relação ao outro. Tanto que, se a gente perceber que quanto mais lisa for uma superfície, menos atrito a gente tem. Por exemplo, uma pista quando ela está molhada. O que acontece com uma pista quando está molhada, pessoal? A água, ela vai penetrar nessas rugosidades, fazendo com que a superfície do meu piso ali fique muito mais lisa, já que eu não vou ter mais aquelas micro rugosidades. E aí, como a água vai preencher esses espaços, a gente vai ter ali uma diminuição muito grande da força de atrito, o que faz com que o meu corpo escorregue mais facilmente. Então, por isso que é tão perigoso dirigir quando a gente está com chuva, né? Porque a gente diminui o atrito entre o pneu e o chão, o que faz aí com que isso cause diversos acidentes. Então, quando eu movimento, a experiência mostra que a intensidade da força de atrito dentro de uma boa aproximação é proporcional à intensidade da minha força normal, ok? Então, a primeira coisa que a gente consegue determinar aqui, primeira não, né? Segunda, a gente viu que depende das superfícies de contato. E agora a gente consegue perceber que a força de atrito depende da minha força normal. Por isso a gente tem a nossa fórmula para calcular a força de atrito dinâmico ou cinético. Isso daqui, pessoal, pode aparecer para vocês aí também como aqui, ó. Deixa eu trocar a cor aqui, só um minuto. Como C, de Mi cinético, ok? E aí, então, nessa fórmula, esse MD ou MiC é uma constante de proporcionalidade chamada de coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, ok? E esse coeficiente, ele é uma grandeza adimensional. O que significa ele ser adimensional, pessoal? Significa que ele não possui unidade de medida. Por quê? A gente consegue fazer aqui, ó, que o meu Mi cinético vai ser a minha força de atrito dividido pela minha força normal. Ou seja, Newton por Newton. E aí a gente corta. Então, o meu Mi é um coeficiente de atrito e ele é uma grandeza adimensional, ou seja, que não possui unidade de medida, ok? Continuando, o coeficiente de atrito depende da natureza dos corpos em contato, como eu falei. Quanto mais rugoso for o meu corpo, maior a força de atrito, e quanto mais liso ele for, menor vai ser a força de atrito entre eles, ok? E do estado de polimento, ou seja, do quão liso meu corpo está. Pode variar de valores muito baixos até valores bem elevados ali, como por exemplo, valores baixos, como eu disse, quando eu tenho uma pista molhada, eu vou ter um coeficiente de atrito muito baixo. Agora, em situações em que eu tenho superfícies muito rugosas, como por exemplo, velcro, ok? Nesse caso, eu vou ter um coeficiente de atrito muito grande, o que dificulta e muito a movimentação do meu corpo nessas situações, ok? A força normal entre as superfícies em contato depende da situação. Então, pessoal, lembrando disso daqui, nem sempre a minha normal vai ser igual ao peso. Então, vamos lá. Nessa primeira situação em que a gente está vendo aqui, a gente tem uma situação em que minha força normal, ela vai ser igual ao meu peso, ok? Porém, a gente tem situações, como a gente já viu, em que a minha normal não vai ser igual ao peso, que é nesse caso que a gente está vendo aqui,
ok? Nesse caso a gente tem força normal sendo aplicada, uma força F para trás aqui, o que significa que o meu corpo ele está subindo essa rampa, ok? E então a força de atrito é contrária ao movimento, sempre contrária ao movimento, ok, pessoal? Ou a tendência de movimento. E aí o que acontece nesse caso, pessoal, é que a minha força-peso ela está inclinada em relação às demais forças. Então eu vou fazer o quê? Decomposição de vetores. Olha só. Passo aqui uma reta paralela ao meu eixo X e uma reta aqui paralela ao meu eixo X. Então a gente vai ter aqui o meu PN, que vai ser o meu PY, e o meu PT, nesse caso, que vai ser o que a gente chama normalmente aí de PX, ok? E aí, então, nesse caso aqui, a minha força normal vai ser igual ao meu PY, ok? E aí, lembrando, pessoal, olha só, a inclinação da minha rampa aqui, θ, vai ser o ângulo entre o meu P e o meu PY. Então, a gente tem aqui, nesse caso, que o meu PT, ou seja, meu PX, vai ser igual a P seno de θ. Meu PN, que é o meu PY, vai ser P cosseno de θ. E aí, então, a minha força de atrito nesse caso aqui, pessoal, vai ser coeficiente de atrito vezes normal, ou seja, o meu coeficiente de atrito vezes o peso vezes o cosseno de θ, ok? E já nesse caso aqui, o coeficiente de atrito é μ vezes normal, μ vezes o peso. Então, isso daqui, pessoal, é para quê? Pra gente entender que a minha normal, ela pode ser igual ao peso, mas ela pode também ser diferente do peso. Separei alguns exemplos mais pra frente pra gente poder falar sobre isso, tá bom? A força de atrito dinâmico independe da velocidade com que o corpo desliza sobre a superfície e também independe da área de contato entre o corpo e a superfície. Ou seja, pessoal, a minha força de atrito não vai depender da velocidade do meu corpo. Ou seja, se o meu corpo está com baixa velocidade ou com alta velocidade, a força de atrito vai ser sempre a mesma, ok? E outra situação que a gente falou é que se, por exemplo, um bloco de madeira desliza sobre uma mesa sob a ação de uma força F, a força de atrito vai ter mesma intensidade, quer o bloco se apoie na face de maior área ou na de menor área, ok? Então, a gente tem aqui essas duas situações e o que acontece é que a força de atrito na situação 1 vai ser igual força de atrito na situação 2. Então, força de atrito em 1 é igual a força de atrito em 2. Ok? Então, não vai depender nem da velocidade e nem da superfície, da área de contato ali entre os meus dois corpos. Ok? Bom, esse slide é só para lembrar vocês aí de que o coeficiente de atrito dinâmico é chamado também de coeficiente de atrito cinético, ok? Pode aparecer para vocês dessas duas formas. E agora vamos de exemplo. Então, olha só. Um bloco de massa M, então, a massa do meu bloco é igual a 10 kg. Então, M igual a 10 kg. Movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal de intensidade 30 newtons. Então, F igual a 30 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa, então o meu μd, é de 0,2. E ele me fala que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração
desse bloco. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar as forças que estão atuando nesse corpo, ok? Então, primeira coisa que a gente faz sempre é desenhar as forças que atuam no corpo, ok, pessoal? E a gente vai ter aqui, ó, peso, força normal, a força que é aplicada no meu corpo e a força de atrito, que é contrária ao meu movimento. Então, essas são as forças que atuam no meu corpo, ok? Nessa situação, a minha força normal vai ser igual ao peso, ok? Então, a minha força resultante vai ser o que, pessoal? A força F, que é aplicada no meu corpo, menos a força de atrito, já que ela é aqui contrária ao meu movimento, ok? E aí, então, vamos lá. Deem uma pausa no vídeo agora nesse momento, ok? Tentem fazer o exercício antes de assistirem a resolução dele, ok? Então, olha só. A minha força resultante, como a gente viu, vai ser igual a minha força F menos a minha força de atrito, ok? Então, a minha força resultante vai ser igual a 30, que é a força F que é aplicada, menos a força de atrito, que vai ser minha força normal, ok? Vezes o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. E aí, então, minha força resultante é igual a 30 menos 100, que é o peso do meu corpo, né? Vamos lá. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o meu peso vai ser igual a 10 vezes 10. O peso do meu corpo vai ser igual aqui a 100 newtons. E como a minha normal é igual ao peso, 100 vezes 0,2. Então, a minha força resultante é igual a 30 menos 20. A força resultante vai ser igual a 10 newtons. Ok? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte. Ele quer a aceleração do meu bloco. E aí, então, a gente vai usar a segunda lei de Newton, de que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? Então, minha força resultante, 10 newtons. A massa que esse corpo tem, 10 quilogramas, a aceleração. Então, minha aceleração vai ser 10 dividido por 10. Então, nessa situação, a aceleração do meu corpo vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado, ok? E aí, essa é a nossa resposta final, que a minha aceleração vai ser de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado mais claro para vocês agora essa questão aí da força de atrito cinético ou dinâmico. Ok? Aqui tem a resolução do exercício de novo. E agora a gente vai falar sobre força de atrito estático. Porque como a gente viu, a gente tem dois tipos de força de atrito. Então, olha só. Nesse caso, a gente vai considerar um corpo em repouso sobre uma superfície horizontal, ok? Se a gente aplica nesse corpo uma força F que tende a deslocá-lo na direção horizontal, enquanto esse corpo estiver em repouso, à medida que a intensidade da força F aumenta, a intensidade da força de atrito também aumenta, de modo que a resultante sobre o meu corpo seja zero, e aí nesse caso a gente tem que a força F é igual à minha força de atrito, ou seja, as duas forças se equilibram. Que é essa situação aqui, ok? Se o meu corpo permanece parado, ou
seja, se a minha velocidade é igual a 0, significa que a minha força de atrito é igual à força aplicada, ok? Então, por exemplo, se a força F for igual a 1 Newton e o corpo não se mover, a força de atrito sobre o corpo também terá intensidade de 1 Newton, e aí nessa situação, pela condição de equilíbrio, a resultante vai ser nula. Se a força F cresce para 2 newtons e o corpo continua em repouso, acontece que a força de atrito também passa a valer 2 newtons, ok? Isso significa o quê, pessoal? Que a nossa força de atrito estático, ela é variável. Então, ela vai variar de 0 até um valor máximo para a força de atrito estático, ok? E aí, então, olha só, na ausência de movimento, a força de atrito tem o mesmo módulo da força solicitadora, ou seja, da força aplicada, ok? Então, esse solicitador aqui vem de força aplicada. Ok? Bom, então vamos pensar aqui, ó. O exemplo que a gente estava falando. Se a minha força F é igual a 1 Newton e o corpo continua em repouso, a minha força de atrito vai ser também igual a 1 Newton. Se a minha força F passa para 2 newtons e o corpo continua em repouso, a força de atrito continua aumentando e passa para 2 newtons. Até chegar um momento em que a minha força F vai ser maior do que a minha força de atrito máxima, e aí o meu corpo ele entra em movimento, ok? E aí então ele só entra em movimento quando a minha força for maior do que a força de atrito, ok? E aí a gente vai ter um momento em que vai acontecer a máxima intensidade da força de atrito estático e que corresponde à iminência do movimento, ok? Significa o que, pessoal? Que eu tenho um valor máximo até o qual essa força de atrito estático pode aumentar, e aí quando essa força de atrito estático for máxima, significa que o meu corpo está na eminência de movimento, ou seja, qualquer acréscimo de força, por menor que seja, o meu corpo ele entra em movimento. E aí a gente vai calcular essa força de atrito estática máxima como sendo μ estático vezes normal, ok? E aí olha só, como a gente viu, esse μ, nesse caso, é uma constante de proporcionalidade chamada de coeficiente de atrito estático. E aí, a partir desse momento, se a força crescer, o corpo entra em movimento e a força de atrito passa a ser a força de atrito dinâmico, ok? E aí aqui eu coloquei uma tabela para vocês para mostrar o seguinte, olha só. A minha força de atrito dinâmico, ou cinético, vai ser sempre menor do que a minha força de atrito estática máxima, ok? Isso significa o que, pessoal? Que é mais fácil manter o meu corpo em movimento do que tirar esse corpo do repouso e colocar ele em movimento, ok? Então, o meu coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o meu coeficiente de atrito dinâmico. E aí aqui, olha só, a gente tem um gráfico que simboliza essa relação entre forças de atrito e a força aplicada. Então, ó, no gráfico está representado a intensidade da força de atrito, que a gente tem aqui, em função da intensidade da força F para o bloco em repouso. Ok? Atrito estático e em seguida para o bloco em movimento, atrito dinâmico. Então, como a gente viu, olha só, à medida que a minha força F aumenta, a minha força de atrito estático vai aumentando também, até chegar aqui a um ponto
em que a gente vai ter a nossa força de atrito estático máxima. E aí é nesse ponto aqui que a gente usa que a minha força de atrito máxima, né, estático máxima, vai ser o meu Mi estático vezes minha força normal, ok? E aí, a partir desse ponto, pessoal, quando o meu corpo entra em movimento, a minha força de atrito diminui e se mantém constante. E aí aqui a gente vai ter a minha força de atrito dinâmico como sendo Mi dinâmico vezes a minha força normal, ok? Então, importante lembrar que as forças de atrito não dependem da força aplicada no meu corpo, ok? Ela vai depender ali da superfície que eu tenho em contato e da normal ali, ou seja, de quanto o meu corpo está comprimindo a minha superfície, ok? Bom, agora vamos fazer exemplos. Separei alguns exemplos para a gente resolver aqui, ok? O primeiro vai ser esse daqui. Então, olha só. O coeficiente de atrito estático entre o corpo de massa. Então, ó, a gente tem M igual a 10 kg e a superfície plana horizontal de apoio é Mi. Então, meu Mi estático é igual a 0,2. Em que intervalo pode variar a intensidade da força horizontal F para que o corpo permaneça em repouso? Ou seja, para a gente resolver esse exercício, eu preciso calcular a minha força de atrito estático máxima. Ok? Então vamos pensar o seguinte: as forças que atuam sobre o meu corpo. A força F, que é a força que está sendo aplicada, a força de atrito, o meu peso e a minha normal. Então a gente tem aqui, pessoal, primeira coisa, que o meu peso, nesse caso, é igual à minha força normal. Para o corpo continuar em repouso, significa que a minha força F tem que ser igual à minha força de atrito. Então vamos calcular a minha força de atrito máxima, que vai ser o meu Mi estático vezes a minha normal. Como o normal é igual ao peso, o peso vai ser 10 vezes 10. Peso 100 newtons. Então a minha força de atrito máxima vai ser igual a 0,2 vezes 100. A minha força de atrito máxima vai ser igual a 20 newtons. Ou seja, pessoal, se eu aplico uma força que varia entre 0 e 20 newtons, significa o quê? Que nesse intervalo de forças, o meu corpo permanece em equilíbrio. E aí, se eu aumento essa força para um valor maior do que 20 newtons, vamos supor aqui um valor aí de 20,5 newtons, o meu corpo já entra em movimento e aí eu não tenho mais aplicação de atrito estático, meu atrito passa a ser dinâmico, ok? Coloquei a resolução aqui comentada bonitinho, para caso vocês tenham alguma dúvida na hora de estudar, tá? Eu vou disponibilizar esse documento para vocês depois. E aí, próximo exemplo. Então vamos lá. O bloco A de massa, então MA igual a 3 kg, está apoiado num plano inclinado de forma que o ângulo θ em relação à horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Então olha só, esse bloco ele está na iminência de vir para cá, ok?
Então significa o que, pessoal? Se a minha tendência de movimento é para baixo, a minha força de atrito aqui, ó, vai ser para cima. Ok? Determine nessas condições o peso B do bloco. Então, o que eu quero determinar é o peso B. O coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano. Então, meu Mi estático é de 0,5. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa fazer, desenhar as forças que atuam no meu corpo. Então, a gente percebe aqui que eu tenho o meu peso, né? Aqui, ó, nesse caso, ele só desenhou aqui as componentes do meu peso. Mas a gente tem aqui, ó, peso. Vou desenhar aqui em cima, ó. Peso normal, força de atrito e a minha tensão, ok? No bloco B, eu tenho peso de B e tensão T. Essas são as únicas forças que eu tenho atuando nos meus corpos. Gente, como aqui é uma situação em que eu tenho iminência de movimento, ou seja, o meu corpo ainda não está em movimento, significa o quê? Que a minha força resultante tem que ser igual a 0. Ou seja, o meu peso do meu corpo B tem que ser igual a tensão, ok? E aí aqui a gente vai fazer decomposição de forças. Igual tá feito ali na figura de baixo. E aí a gente vai ter aqui o meu PX e aqui o meu PY. E aí a gente tem o que, pessoal? Que a minha normal, minha força normal, vai ser igual ao meu PY e que a tensão mais a força de atrito vai ser igual ao meu PX. Ok? E aí, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui, ó, o primeiro passo, é justamente usar essa relação de que Px é igual a tensão mais minha força de atrito. Ok? Então, vamos lá. Meu Px, como a gente já viu, o ângulo aqui de inclinação da minha rampa é o mesmo ângulo que eu tenho entre o meu P e o meu PY, tá certo? E aí, então, vamos lá, pessoal. Trigonometria. A gente vai ter aqui que, ó, esse é o meu cateto adjacente. Então, meu PY vai ser P vezes o cosseno de θ. E o meu Px vai ser P vezes seno de θ, ok? Isso aqui, gente, vem lá da trigonometria de triângulo retângulo que a gente já viu diversas vezes, ok? Então, meu Px vai ser igual a P vezes seno de θ. Isso vai ser igual a T mais força de atrito. Força de atrito vai ser o meu Mi estático vezes a minha força normal. E aí, como a gente viu aqui, força normal é o meu PY. Então, meu P seno de θ é igual a T mais meu Mi estático vezes meu PY, ok? Então, P seno de θ é igual a T mais meu Mi estático vezes P vezes o
cosseno de θ, ok? E aí, então agora, pessoal, é só substituir valor. Ó, a massa de A é 3 kg, então o peso de A vai ser de 30 newtons. Então, 30 vezes seno de θ, o exercício me deu aqui, ó, 0,6, é igual a T mais o meu Mi estático, o exercício me deu também, é 0,5 vezes o peso de A, que vai ser 30, vezes o cosseno de θ, que é 0,8. Ok? E aí, então, ó, 30 vezes 0,6 vai dar 18, que é igual a T, mais 0,5 vezes 30 vezes 0,8 vai dar 12. O 12 tá somando, passa, subtraindo. Então, meu T vai ser igual a 18 menos 12. A minha tensão aqui vai ser igual a 6 newtons. E aí, como a gente viu, pessoal, que aqui, ó, o B tá em equilíbrio, então tensão igual ao peso de B. E aí, então, a gente vai ter aqui que o meu peso do corpo B vai ser igual a tensão, o peso do meu corpo B vai ser igual a 6 newtons, ok? Coloquei de novo aqui uma resolução comentada do exercício, ok? Que é do livro que eu retirei esse exercício. Então tá aí a solução comentada desse exercício para vocês, na hora de vocês estudarem, tá ok? E vamos continuando. Outro exemplo para vocês aqui. Olha só, vamos lá. Nesse caso, um bloco de massa M igual a 5 kg desloca-se na horizontal sobre a ação da força F. Então, ó, ele me fala nesse caso aqui que o meu corpo está em movimento. Então, quando a gente for trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com o meu Mi cinético, ok? Já que o corpo está em movimento. A minha força F é de 50 newtons. A minha massa é de 5 kg. Como mostra a figura, o coeficiente de atrito entre o bloco e o solo é de 0,4. Considere G igual a 10 metros por segundo. Determine a aceleração do meu bloco. Então, pessoal, o que eu quero determinar é a aceleração. Para determinar a aceleração, eu vou fazer o quê? Que força resultante é massa vezes a aceleração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é desenhar as forças que aplicam nesse corpo. Então, a gente vai ter peso, minha força normal e a minha força de atrito. Ok? Só um minutinho. Então, a gente vai ter aqui a força de atrito. Certo. Então, olha só. Desenhamos as forças que atuam sobre o meu corpo. Agora, o que a gente vai fazer? Decompor minha força F. Eu vou ter aqui uma componente Fx e uma componente Fy. Ok? E aí agora a gente vai analisar o meu corpo aqui, ó. Eu sei que na vertical, ok? Eu vou ter que
a minha força normal mais o meu FY é igual ao peso. Porque, afinal de contas, nesse caso aí, o meu corpo está em equilíbrio em relação à vertical, ok? E na horizontal, eu vou ter o quê? Que a força resultante que atua sobre o meu corpo, já que eu tenho uma aceleração, eu tenho uma força resultante. Vai ser igual ao meu Fx menos a minha força de atrito, ok? Então, minha força resultante aqui vai ser, olha só, meu Fx está aqui, certo? Então, ó, pensando no triângulo retângulo, eu tenho que o meu Fx, nesse caso, é meu cateto adjacente. Então, meu Fx vai ser F vezes o meu cosseno de θ, menos a minha força de atrito, que vai ser a minha normal, vezes o meu valor de μ, ok? Bom, o que a gente precisa determinar agora? O valor da normal. E aí, para determinar o valor da força normal, eu vou usar o que aqui? Que a minha força normal vai ser igual ao peso menos o valor de Fy. Então, minha força normal vai ser igual a massa vezes gravidade menos o Fy, meu cateto oposto. Então, F seno de θ. Ok? Então, minha força normal vai ser igual a 5 vezes 10, 50, menos 50 vezes seno de θ, que é 0,6. Então, a minha força normal vai ser 50 menos 30. A minha força normal vai ser igual aqui, então, a 20 newtons, ok? E aí, então, vamos lá calcular minha força resultante. Força resultante vai ser F, que é 50, vezes cosseno de θ, que é 0,8, menos força normal, 20, vezes coeficiente de atrito, que é 0,4. Força resultante vai ser igual a 40 menos 8. Então, a força resultante que atua nesse corpo vai ser de 32 newtons. Ok? Então, primeira coisa aqui, todos esses cálculos para me achar a força resultante. E agora que eu achei a força resultante, minha força resultante vai ser massa vezes aceleração. Então, deixa eu apagar ali, porque, né? Então, minha força resultante, que é de 32 newtons, vai ser igual à massa do meu corpo, que é 5 vezes a aceleração. A aceleração vai ser 32 sobre 5. Minha aceleração aqui, nesse caso, vai ser de 6,4 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aqui eu tenho a resolução do exercício comentada, como eu fiz com os exercícios anteriores. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse conteúdo de força de atrito, ok? Coloquei aqui nos slides umas leituras extras para caso vocês queiram fazer, ok?
Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição de vocês. É só vocês me mandarem mensagem que a gente vai conversando sobre as dúvidas que vocês possam ter ainda sobre esse conteúdo, ok? Então, tchauzinho pra vocês e até a nossa próxima aula.